Imagine viver em um lugar onde não há internet livre, onde cada palavra dita pode ser vigiada, e onde o líder é tratado quase como uma divindade. Um país onde a TV exibe apenas o que o governo permite, que atravessar a fronteira pode custar a vida. Esse lugar existe, e se chama Coreia do Norte. Um território cercado não apenas por muros físicos, mas também por barreiras ideológicas e informacionais. Um país que, mesmo no século XXI, permanece envolto em mistério, medo e culto à personalidade. Mas como uma nação chegou a esse ponto, como um povo dividido por uma guerra que nunca terminou oficialmente, acabou governado por uma dinastia de ditadores. Hoje vamos mergulhar na história da Coreia do Norte, entender como nasceu, por que se isolou e como o regime dos Kim transformou esse pequeno país em um dos mais fechados e controlados do planeta. Para compreender a Coreia do Norte, é preciso voltar no tempo, muito antes da existência de dois países com o mesmo nome. Durante séculos, a Península Coreana foi um território unificado, com uma cultura e uma identidade próprias. No entanto, no início do século XX, ela caiu sob domínio do Império do Japão, que a ocupou de 1910 a 1945. Essa ocupação foi brutal. Os japoneses tentaram apagar a cultura coreana, impor sua língua e explorar seus recursos e sua população. Foi nesse período que surgiram grupos de resistência, e entre seus membros estava um jovem chamado Kim Il-sung, que mais tarde se tornaria o primeiro líder da Coreia do Norte. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o Japão foi derrotado, e as potências vencedoras dividiram o território coreano em duas zonas de influência. Ao norte, o controle ficou com a União Soviética. Ao sul, com os Estados Unidos. A linha divisória foi traçada no paralelo 38, uma decisão temporária que acabou criando duas Coreias. A Coreia do Sul, capitalista e aliada do Ocidente, e a Coreia do Norte, comunista e sob influência soviética. Em 1948, cada lado estabeleceu seu próprio governo. No sul, Syngman-rhee, pró-Ocidente. No norte, Kim Il-sung, apoiado por Moscou. O embate ideológico logo se transformaria em guerra. A Guerra da Coreia, 1950-1953. Em 1950, Kim Il-sung lançou um ataque surpresa ao sul, tentando reunificar a península sob o regime comunista. Começava a Guerra da Coreia, um dos conflitos mais devastadores do século XX. Os Estados Unidos, sob a bandeira da ONU, intervieram em apoio ao Sul. A China comunista, por outro lado, enviou tropas para ajudar o Norte. O resultado foi uma guerra sangrenta, com milhões de mortos e cidades completamente destruídas. Em 1953, foi assinado um armistício, mas nunca um tratado de paz. Tecnicamente, as duas Coreias ainda estão em guerra até hoje. A linha divisória, conhecida como Zona Desmilitarizada, DMZ, separa as duas Coreias e é uma das fronteiras mais vigiadas do planeta. Para Kim Il-sung, a guerra foi uma derrota amarga, mas também uma oportunidade. Ele a usou para consolidar seu poder e criar a base ideológica do que viria a ser o regime norte-coreano. Após a guerra, Kim Il-sung começou a construir algo inédito. Uma ditadura dinástica de inspiração comunista, centrada em sua própria figura. Ele fundou o Partido dos Trabalhadores da Coreia e eliminou qualquer rival político. Aos poucos transformou-se em um líder supremo, não apenas no governo, mas na vida cotidiana das pessoas. A ideologia oficial do país passou a ser o Juche, termo que significa autossuficiência. Essa doutrina pregava que a Coreia do Norte deveria ser independente de qualquer influência estrangeira, econômica, política ou cultural. Era uma forma de garantir que o país não dependesse nem da União Soviética nem da China, e ao mesmo tempo, reforçava a ideia de que o povo coreano deveria se sacrificar em nome da pátria e do líder. Com o tempo, o Juche evoluiu quase para uma religião de Estado. Retratos de Kim Il-sung eram obrigatórios em todas as casas. Suas palavras se tornaram lei, e o culto à sua imagem se tornou uma das marcas do país. Enquanto isso, o regime controlava rigidamente a informação. Rádios e TVs eram sintonizadas apenas em canais estatais,
e a educação ensinava desde cedo a adorar o líder e desconfiar do mundo exterior. Nos anos 1960 e 70, a Coreia do Norte chegou a ser mais desenvolvida que o Sul. Com a ajuda soviética, construiu indústrias e infraestrutura, mas esse crescimento era artificial, dependente de subsídios estrangeiros e de uma economia centralizada que não incentivava a inovação. Com a queda da União Soviética no início dos anos 1990, o país perdeu seu principal aliado e entrou em colapso econômico. O resultado foi uma das piores fomes da história moderna. Estima-se que entre 600 mil e 2 milhões de pessoas tenham morrido. Mesmo diante da tragédia, o regime se manteve, sustentado pelo medo, pela propaganda e pelo isolamento. Após décadas no poder, Kim Il-sung morreu em 1994, mas o regime que criou não terminou com ele. Seu filho, Kim Jong-il, assumiu o comando, marcando o início da única dinastia comunista hereditária do mundo. Kim Jong-il reforçou ainda mais o isolamento. Sob seu governo, a Coreia do Norte se transformou em um estado militarizado. A doutrina chamada Songun, ou política do exército em primeiro lugar, colocou os militares no centro de tudo. Enquanto o povo sofria com escassez e censura, o regime investia em armas nucleares. Os testes começaram nos anos 2000 e se tornaram o principal instrumento de poder e intimidação da Coreia do Norte. A cada míssil lançado, o país ganhava atenção internacional e usava isso como moeda de troca em negociações e sanções. Após a morte de Kim Jong-il em 2011, seu filho Kim Jong-un assumiu o poder, jovem, educado parcialmente no exterior, mas com mão de ferro. Muitos duvidavam que ele conseguiria se manter no comando, mas rapidamente demonstrou controle total, purgando rivais e consolidando a terceira geração da dinastia Kim Jong-un. Manteve o mesmo estilo: propaganda, isolamento e militarização. Sob seu governo, o país realizou testes nucleares mais potentes, enfrentou sanções internacionais severas e continuou reprimindo qualquer sinal de dissidência. Ao mesmo tempo, promoveu uma imagem curiosamente moderna, aparecendo em fotos sorrindo, visitando fábricas, até se encontrando com líderes como Donald Trump em um raro momento de diplomacia mundial. Mas nada disso mudou o essencial. A Coreia do Norte continua sendo uma das sociedades mais controladas do planeta. Poucos países do mundo têm tantas regras de comportamento quanto a Coreia do Norte. Lá, é obrigatório usar broches com o rosto dos líderes. Há apenas 3 canais de TV, todos estatais. A internet global é proibida para quase toda a população. Apenas a elite do governo tem acesso. Até o calendário é diferente. Ele começa no ano 1912, data de nascimento de Kim Il-sung. O regime também controla a arte e o lazer. Filmes, músicas e livros estrangeiros são banidos. E o simples ato de assistir a uma série sul-coreana pode levar à prisão, ou até à morte. Apesar de tudo, há relatos de que informações do mundo exterior começaram a entrar por pendrives e contrabando digital, vindos da China. Esses fragmentos de realidade são, para muitos norte-coreanos, o primeiro contato com a ideia de que existe um mundo livre lá fora. No cenário internacional, a Coreia do Norte é vista como uma ameaça nuclear, mas também como um enigma. Pouco se sabe sobre sua economia real, sobre o cotidiano de seus cidadãos, ou sobre a extensão do poder de Kim Jong-un. O que se sabe é que o isolamento, embora extremo, é também uma estratégia de sobrevivência política. Quanto mais fechado o país, menor a chance de revolta. Quanto mais medo e culto à liderança, mais o regime se mantém. A Coreia do Norte é, ao mesmo tempo, um resquício do século XX e um desafio do século XXI. Nascida da Guerra Fria, sobreviveu à queda do comunismo global e continua existindo como uma relíquia ideológica, um lembrete de como a política, o medo e o controle podem moldar o destino de um povo. Para alguns, é apenas uma ditadura excêntrica. Para outros, é uma tragédia humana e geopolítica que se estende por gerações. Um país onde a história não é apenas contada, é fabricada. Onde o líder não é eleito, é venerado. E onde o tempo parece ter parado.
A história da Coreia do Norte nos faz refletir sobre o poder das ideias, sobre o perigo de governos sem transparência e sobre o valor da liberdade, algo que muitos de nós tomamos como garantido. Em um mundo hiperconectado, onde quase tudo pode ser visto, curtido e compartilhado, ainda existe um lugar que vive na sombra do silêncio. Um país que se fecha ao mundo e, ao fazê-lo, aprisiona o próprio povo. E talvez essa seja a maior lição. Quando um governo teme a verdade, é porque sabe o poder que ela tem.